Eu estava reajustando aqui nossa câmera. Então vamos lá. É certo que Cristo voltará. Cristo voltará. Por que, pastor Emmanuel? É tão certo como foi a sua primeira vinda, profetizada, vaticinada pelo próprio Deus e depois pelos profetas que profetizaram. Por exemplo, Isaías profetizou 700 anos que Jesus nasceria. 700 antes do nascimento de Jesus, Jesus viria a sua primeira vinda. As profecias bíblicas sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado de Deus. Não passou e nem faltou no tempo certo Deus estabeleceu. Os limites, os tempos e os cumprimentos das profecias de Deus se cumpriram cabalmente. Existem mais de 300 referências proféticas só no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. A palavra inerrante, infalível do Deus que não pode mentir, que certifica a realidade da segunda vinda de Cristo. Ele garante profeticamente na Bíblia que Jesus vai voltar. Eu falei para vocês que mais de 300 referências provam categoricamente que Jesus irá voltar. É claro que Jesus não vai pisar nesse globo, na terra, não é verdade? Então nós vamos entender aqui, em João capítulo 14, versículo 3, ele expressa o próprio Jesus falando: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. No Apocalipse capítulo 3, versículo 11, em uma das igrejas, ele fala: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos de melhor? A vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem? Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho veio para morrer, restaurar a nossa comunhão com Deus, que nós estávamos todos deserrados. Paulo diz que todos os pecados, e hoje veio, morreu e ressurgiu dentro dos mortos, estava reconciliando. 24, Mateus capítulo 24, versículo 30, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Queridos, Jesus virá como Filho do Homem sobre as nuvens. Ele não virá pisar nesta terra, neste globo terráqueo que uma vez ele pisou. Mataram o Filho de Deus, zombaram, vilipendiaram, rechaçaram. Não é verdade? Você entende essas verdades em singular? Mas ele não pisará mais aqui nessa terra. Por quê, pastor? Porque agora ele vem dos céus com poder e grande glória. Que poder é este, pastor Emmanuel? Ele vem glorificado. Ele vem de corpo humano, um corpo humano glorificado sem pecado. Você pode me perguntar: mas como é que Jesus veio com um corpo humano, o apóstolo Emmanuel ou pastor Emmanuel? Porque Jesus, ele teve um corpo sem pecado. Enquanto é pecaminoso, o corpo de Cristo é sem pecado, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e não com a genética de Adão. Já Adão, debaixo de uma queda e de uma maldição do pecado, que abrangiu toda a população, toda a parte genealógica. Todos nós estamos debaixo desta maldição do pecado, que é a morte, é o envelhecimento. Adão foi feito para não pecar, Adão foi feito para não envelhecer, mas pecou, envelheceu, morreu, adoeceu, e todo tipo de doenças vieram por causa do pecado. Aí nós temos aqui em segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 10: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Como é que Jesus vem como ladrão? Será que Jesus vem como ladrão para a igreja? Jesus não vem como ladrão para a igreja, porque a igreja está esperando Jesus. Nós estamos aguardando, a Bíblia diz, Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo. Esse que falou que ia preparar o lugar, esse é o mesmo, aquele que subiu de entre os céus, entre os discípulos, lá, capítulo de Atos 1. Esse Jesus, entre vós ouviste ir, da mesma maneira que viste ir, virás ele descer. Aí Paulo disse: esse mesmo Jesus descerá com alarido e com voz de arcanjo. Ele vai descer sobre as nuvens. Ele não vai descer sobre essa terra, mas vai descer sobre as nuvens. Ele vai pegar o mundo como o ladrão pega o pai de família sem e está esperando. Que mundo é este, pastor Emmanuel? Pessoas que não aceitaram a Jesus, que não estão preparados esperando Jesus, que não acreditam na volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo e é a noiva. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Não é a igreja católica, apostólica, romana. É o corpo de Cristo. Não é o padre que é o cabeça da igreja, é Cristo. Ele não entregou ainda o poder e a chave a homem algum. O poder está com ele, a graça está com ele, a chave está com ele, e ele manda, está no controle de tudo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo e a sua noiva. E eu vejo aqui, ele vai pegar o mundo desprovido, enquanto todo mundo está preocupado com o coronavírus dentro das suas casas, entre rumores de guerras, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, sejam elas moral, sejam elas da saúde, é guerra, guerras travadas. As pessoas estão travando as guerras e esquecem que um dia Jesus vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Os sinais proféticos apontam a preparação do cenário. Os sinais proféticos biblicamente apontam para a preparação do cenário. Daniel, capítulo de número 12, versículo 4, a ciência se multiplicará. Séculos da propulsão. Nós estamos vivendo um século da propulsão a jatos turbinais e cibernéticas do computador, da internet, da engenharia, da genética, da tecnologia. Nós estamos vivendo na época de o mundo ser globalizado através das redes sociais, através de via satélite. Ela pode detectar imagens tanto em qualquer parte do globo, em qualquer parte dos oceanos, em qualquer parte das selvas, ela vai detectar. E eu penso assim, que com essa tecnologia que nós estamos vivendo, é uma dos prenúncios em que o anticristo vai se ater, vai se apegar para dominar o mundo através da tecnologia. Hoje nós estamos tendo os novos lançamentos de celular com a tecnologia mais avançada. Nós vamos parar de usar o dinheiro em papel, em cédula, vamos usar dinheiros virtuais, em qualquer parte do mundo. Você vai ter que usar o dinheiro virtual, você não vai andar com o dinheiro no bolso mais, porque vamos estar usando os dinheiros virtuais, por causa de quê? Da tecnologia. Meus irmãos, o anticristo vai se prover desta área tecnológica. E já temos os prenúncios e sinais. Por exemplo, www.666 é o número da besta. O número do homem, que é 6, o número da besta, 666. Mas vamos aqui para o que nos atém no sentido da nossa pregação. Mateus 24, versículo 4 e 5 diz assim: o engano religioso, o cultismo, orientalismo, missionismo, espiritismo, a nova era, pentecostalismo em cruz, ciência se une ao místico. Nós estamos vivendo uma época de todas essas coisas que estão entrando nas igrejas. O ocultismo espiritual, orientalismo, que são seitas orientais com o cristianismo, misturado ao cristianismo,
Aqui no Brasil mesmo já foi trazido aqui os muçulmanos para habitar em São Paulo. Nós vemos aqui seitas e heresias no Brasil, em todo canto do mundo. A renovação da filosofia chamada gnosticismo, que é aquele que persuade a ser contra a realidade de Cristo, a deidade de Cristo, o poder de Jesus, e até mesmo o arrebatamento da igreja. Veja bem, a nova era está impetrando em qualquer parte da vida, nos programas de televisão, nos programas de desenho para as crianças, e até mesmo em algumas coisas que você veste, que você usa. A era do pentecostalismo em cruz. Pentecostalismo em cruz são aqueles neopentecostais que trazem anedotas para dentro das igrejas. A ciência se une ao místico. A ciência tem se unido ao místico. O sincretismo religioso está dentro da igreja. As falsas profecias, as pessoas se denominando profeta, se ungindo a si mesmo a profeta, a pastor e a tantas coisas. Nós estamos vendo as proliferações de muitas seitas. O que é isso, pastor? São sinais que regem e apontam para o relógio de Deus, que a meia-noite de Deus, o Kairos de Deus, está chegando o momento do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Em Mateus, capítulo número 24, versículos 6 e 7, diz assim: convulsões naturais. O que é convulsões naturais? Desmaios. Nós vemos as coisas e desmaiam, de terror, de medo. O medo vai pairar no coração das pessoas. Pessoas que não vão sair de casa com medo, já está acontecendo. Pessoas não estão saindo de casa com medo da peste que está acontecendo aí, do coronavírus, da febre, tanto tipo de febre que está pairando no Brasil, das gripes, dos vírus gripais, e as pessoas estão com medo da AIDS, com medo da tuberculose, com medo da lepra, com medo de tantas outras coisas. Mas chega um momento em que Jesus está dizendo assim, convulsões naturais, sociais e políticas. O que nós estamos vendo? O mundo político está estável hoje. No mundo político, o primeiro-ministro lá da Europa, não se faz memória de da Inglaterra, está com vírus, coronavírus. Na Itália, onde a Igreja Católica está plantada sobre 7 montes, que a Bíblia fala, também tem matado muitas pessoas na Itália. Na Espanha também. Na China, o país mais populoso, nós temos aqui as relações do país mais populoso. Em primeiro lugar é a China, em segundo lugar a Índia, terceiro lugar os Estados Unidos, quarto lugar a Indonésia, quinto lugar o Paquistão, sexto lugar o Brasil, que vem em sexto lugar em popularidade. Então nós vemos aqui até 150 países estão abalados por esse medo, por esse terror que a Bíblia está falando. Medo de guerras, medo de fomes, medo de epidemias, medo de terremotos, medo de tsunami, medo de vulcões entrando em erupções que podem promover grandes vultos de água. Está chegando o Jesus está dizendo, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Você não acredita nos pregadores, nas profecias, você não acredita na palavra de Deus, Deus vai mover a natureza para dizer para você, Ele está voltando. Glória a Jesus. Mateus capítulo número 24, Mateus capítulo número 24, versículo de número 12. Multiplicarei a iniquidade, a multiplicação da iniquidade. A sociedade hedonista, sem absolutos, o sexualismo, a imoralidade, o despudor, a pornografia, a maldade, a violência, está impetrando, o qual está no livro profético, no capítulo versículo 12, está impetrando o homossexualismo, tendo reivindicados, e os políticos fazem leis amparando essa coisa errada que a Bíblia rejeita, que diz assim, até a roupa suja do pecado é abominável para nós. Só que o mundo está abraçando, o mundo aplaude, a Europa aplaude. Quando eu digo o mundo, está generalizado esta doença social, essa doença do homem. Deus fez o homem para uma mulher, para proliferar, para se amar, fazer crianças, tornar crianças, se bem que não é crime uma família
de um homem com uma mulher adotar crianças. Pega muito mal para as pessoas que estão hoje do mesmo sexo adotando crianças. Eu sou contra, a Bíblia é contra. Depois aconteceu um fato aqui no Brasil, que um casal de homossexuais adotaram um menino, depois ele cresceu, depois estupraram. Isso é um crime. Crime com a sociedade, crime com a parte humana. Em Mateus 24:12, a multiplicação da iniquidade tem se multiplicado. A perversão sexual tem se multiplicado. Gente, tem muitas pessoas, muitos líderes aí que é uma vergonha. Já acabaram-se os pudores. Aplaude. Deixa entrar na sua igreja tudo quanto é tipo de anedotas. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja que seja imaculada, limpa, perfeita, santa. Assim como Deus é santo, sejam santos também como Ele é. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, nós falamos da apostasia, que é um dos sinais que precedem a vida de Jesus. Apostasia. A deserção da fé. A deserção da fé. Tem muitas pessoas que estão desertando da fé. O descomprometimento e o secularismo, liberalismo e o ecumenismo. O ecumenismo é pecado, meus irmãos. Para quem aplaude o ecumenismo e acha que não é pecado, é pecado. O ecumenismo foi gerado por Balaão. Balaão trouxe o povo de Balaque a Israel. Trouxe as mulheres e os rapazes para haver casamento misto. E houve esse ecumenismo pecaminoso. E Deus então mandou destruir todos os que casaram com mulheres estranhas, foram mortos, e todas as mulheres estranhas e homens estranhos foram mortos também, para limpar a congregação de Israel, para que Deus pudesse habitar no meio do povo e falar novamente e agir com prodígios e milagres. Nós estamos vendo esse ecumenismo dentro da igreja. Igreja que tem aliança com o espiritismo, com maçom, pastores maçons, crentes, empresários que aceitam Jesus, não deixam de ser maçom, porque quer ser maçom e quer ser crente depois quer ser pastor. Está errado. A Bíblia não apoia essas coisas. Isso chama poder da apostasia. 2 Tessalonicenses, o anticristo, a manifestação do anticristo, a unificação política, a religiosidade do mundo, a nova era cósmica. Então vamos aqui, a unificação política. O que quer dizer aqui com a manifestação do anticristo? Queremos dizer que apenas um líder vai se apresentar depois dessa crise, possivelmente depois dessa crise do coronavírus, vai se apresentar um líder político que vai dizer: eu tenho a solução das as nações que estão com problema econômico, então a falência, a nação, um líder mundial vai aqui solucionar o problema da saúde, da política e o problema das finanças. Nós vamos solucionar. Esse líder mundial vai fazer isso, para que as nações tenham uma aliança com eles, estejam na mão deles. Veja bem, a unificação política. Depois nós vamos chegar a agora. Vai haver apenas uma igreja que a besta, e o vosso profeta vai exigir que seja adorado a imagem da besta, que é o anticristo. Ele vai fazer com que essa imagem produza prodígios e milagres de mentira. E as pessoas vão acreditar literalmente que ele é o Messias e vão dar crédito a ele. Aí haver apenas uma igreja mundial que adorará ele. Então vai chegar o momento da nova era, da ciência cósmica, mas a flor da pele, dos Illuminatis vão se manifestar como os demônios agitados do inferno, fazendo alianças com as pessoas, exigindo que as pessoas façam aliança com essa besta. Por que Cristo voltará? Cristo voltará na sua segunda vinda. Cristo se esvaziou. Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou. Como é se esvaziar, pastor Emmanuel? Olha, em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, assim: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilar, esvaziar,
Esvaziou-se. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. É igual a Deus. Ele é igual a Deus porque ele é Deus. Uma coisa só é igual a outra porque é aquela coisa. Por exemplo, o meu dedo é igual ao meu dedo porque é carne, é matéria, é palpável, é visível, é perecível. Agora, Deus só pode ser igual ao outro Deus se é Deus. Jesus é Deus e o Pai é Deus. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Por isso ele diz, igual a Deus. Mas ele disse, tomou-se forma de servo na semelhança de homem. A semelhança de homem, quando ele diz assim, esvaziou-se. Ele tomou, ele largou, deixou a 100% Deus. Ele saiu da natureza divina para nascer por obra e graça do Espírito Santo de mulher. Por isso que Paulo diz que misterioso é a encarnação do Verbo. A encarnação é um mistério sobre a terra. Então nós entendemos que a encarnação do Verbo tornou-se carne. Por isso que João escreve, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A palavra, o Verbo diz aqui, estava e era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele está falando aqui, no passado, ele era Deus. No passado da formação de todas as coisas, da criação da terra, Jesus é Deus. Agora, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora, o Deus se fez carne, habitou entre nós. Nós podemos apalpar, nós podemos enxergar, ver. Ele pode, como homem, ele nasceu, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a ler, aprendeu as coisas, porque ele era homem, tinha um corpo humano, sem pecado, uma natureza perfeita. Agora ele esvaziou-se, diz a Bíblia, aqui, nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, veio para morrer na cruz, veio para fazer pecado por nós, veio para se fazer pecado por nós. Ele tomou a nossa miséria, o meu pecado e o teu pecado. Ele tomou e se fez pecado por nós. Na sua primeira vinda, entrou em Jerusalém montado no jumentinho, foi humilhado, foi cuspido, foi surrado, foi preso na primeira vinda, foi traído, foi xingado, pregado na cruz. Na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, exaltado sobre a terra. Aleluia! Pregado na cruz, aleluia, não. Na sua segunda vinda ele vem como Senhor dos Senhores, como juiz de toda a terra, virá como leão da tribo de Judá, assentará no trono, julgará as nações, e todo joelho se dobrará diante dele. Ele vem, ele está chegando. O meu Jesus está chegando. Está chegando o momento dele voltar sobre as nuvens e chamar a sua igreja, dizendo, vinde bendita de meu Pai, e possuir por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Jesus virá. Capítulo 5 de Mateus, verso 31. Ele julgará as nações. Ele virá para julgar, em primeiro lugar, as nações. Nações serão julgadas. Por isso que diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em ti fosse feito prodígios e sinais como foi feito aqui em Jerusalém, tu terias se convertido. Olha aqui, muitas pessoas não se converteram porque não foram por elas, por não ouvir a pregação do Evangelho. Mas há 20 séculos o Evangelho está sendo pregado, há 20 séculos Jesus está sendo ministrado, Jesus tem se revelado na vida das pessoas. Ele julgará os ímpios. Os ímpios, ele enviará os seus anjos para recolher os ímpios e lançá-los da fornalha no fogo ardente. Os ímpios hoje se escondem de país a país, de nação a nação. Pega o avião, vai embora, pega a lancha, vai embora, se escondem. Naquele dia, ninguém pode se esconder dos anjos do Senhor. Ele vai achar onde você estiver, na caverna, no buraco, como estava Saddam Hussein, estava dentro do buraco cheio de piolho, de sujeira. Onde você estiver,
quiser, ele vai achar, arranca você de lá para ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Dar-lhe-á, preparai-vos, malditos, preparai-vos. Os que escaparem da justiça não escaparão da ira do Cordeiro de Deus. Os pecados ocultos serão revelados no eirado, naquele dia a ser julgado o segredo do coração do homem. Os ímpios arderão como restolho no fogo, desejarão ver, mas fugirá dele a morte. Por que, pastor, fugirá dele a morte, apóstolo Emmanuel? Porque Jesus vai para que eles ainda passem a segunda morte, a morte eterna. Será de fogo o diabo, os seus demônios, o anticristo, a besta e os falsos profetas, e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo, aonde padecerão de eternidade em eternidade. Ele julgará os cristãos nominais. Que cristão nominal? Mano, essa é nova para mim, porque você não lê a Bíblia. Mateus 7, 21, 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Muitos daquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos, fizemos milagres em teu nome, visitamos os prisioneiros, ressuscitamos até os mortos em teu nome. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Porque são falsos profetas, são falsos crentes, aqueles que se dizem judeus, mas não são, são da congregação de Satanás. Apartai-vos de mim, maldito. Aí, meus irmãos, está cheio por aí. O cabra chega com a cara de crente, se bem que o sapato não é mais de crente, já brilha mais do que a alma dele. O sapato brilha mais do que a alma dele, o paletó brilha mais. E nós estamos vivendo numa época de ostentação carnal e não espiritual. Está na hora de nós jogarmos essa miséria dos nossos essas ostentações carnais e deixar o Espírito Santo tomar conta da igreja e preparar a igreja para o arrebatamento. Jesus. Mateus 25, 11 e 12. As virgens loucas baterão a porta tarde demais. As virgens loucas. Quais são as virgens loucas, pastor Emmanuel? Aquelas que não acreditam que o noivo vem. Aquelas que não acreditam que Jesus vai arrebatar sua igreja. Não acreditam que Jesus existe. Aqueles que não acreditam na deidade de Cristo como Deus, 100% Deus, 100% homem. Não acredito. Naquele dia vão ficar, o azeite acaba, a noite chega, o noivo bate na porta. Quem está preparado, abre a porta e entra para se. A igreja do Senhor está preparada, pode abrir a porta, as lamparinas estão cheias de azeite, a vida cheia do óleo da unção. Nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça, em todo o tempo seja alvo dos teus vestidos, seja na crise, na guerra, na doença, na tristeza, na fome, brilhe, deixe o Espírito Santo brilhar na tua vida, porque desse jeito você vai se arrebatar no meio das tribulações, vai ser guardado por Deus, aleluia. Que mais, pastor Emmanuel? Mateus 22, verso 11 a 13. Não há lugar no banquete sem veste nupcial. Moço, por que você está aqui sem as vestes nupciais? Por que você está portando essa roupa desse jeito? Esse sapato brilhoso, esse paletó brilhoso que não é o paletó. A alma tem que brilhar. Os nossos pés têm que ser pés preparados no Evangelho da Paz, diz a Bíblia. Calçados vossos pés no Evangelho da Paz, e não um sapato brilhoso. Não é verdade? Então, ele vai dizer assim: essas vestes não são daqui, nupcial. Pega ele, amarra de pé em mão, joga nas trevas. Senhores e senhores. E nós temos aqui Amós, capítulo 8, versículo 18. Aquele dia será de trevas e não de luz. O dia do arrebatamento será um dia de trevas e não um dia de luz. Que dia de luz é este? Para nós será um dia de luz, que estamos preparados e vamos ver Jesus vir sobre as nuvens, e a Bíblia diz: todo olho verá, e nós vamos ver. Mas aqueles que não estão preparados, será dia de trevas e não de luz. Dia de trevas, dia de
angústia, de dores, de desespero, de aperreio. Você anda para um lado e anda para o outro, parece que nada tem. Hoje mesmo andei atrás de máscara na minha cidade, para colocar uma máscara aqui, não tinha, que é isso? Chegou a trevas aqui em Macapá. Malaquias capítulo 3, verso 2. Quem pode suportar o dia da vida de Jesus? Poderá suportar o dia da vida de Jesus. Aqueles que subirem, forem arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados primeiro em um corpo glorioso. O corpo do pecado será transformado com uma imagem translúcida, uma imagem infinitesimal, uma imagem gloriosa, e nós subiremos para o céu. E quem ficar aqui na terra vai ser terror, gritos frenéticos, desesperadores, horripilantes. As pessoas vão ficar desesperados, desmaiarão de terror quando derem falta dos seus filhos, dos seus maridos, de suas esposas. Cadê minha esposa? Desaparecerá. Pilotos de avião desaparecerão. Motoristas de coletivos, de trem, de ônibus e de veículos desaparecerão. Grandes capitães e comandantes de navio desaparecerão. Muitas popularidades desaparecerá, porque a segunda vinda de Cristo chegou e o Espírito Santo arrebatou até as nuvens onde Cristo está. Ele entregou daqui: vinde bendito de meu Pai. Malaquias 3, 10 fala isso. Quem suportará o dia da sua vinda? Ele julgará a força espiritual do mal. Em quarto lugar, Jesus julgará a força espiritual do mal, as falsas religiões. Apocalipse capítulo 18, versículo 8, versículo 2 a 20. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, a guarida de todos os espíritos imundos e guarida de todas as aves imundas desejável. O primeiro altar do diabo erigido sobre a terra foi na Babilônia. O segundo altar do diabo erigido foi em Pérgamo. O terceiro altar do diabo hoje erigido está na Itália, no Vaticano. Aí a grande Babilônia é lá que está, aonde se agregam os demônios. Para você que não entende essas coisas, está aqui na Bíblia, capítulo 18, versículo 2 a 20. E ele caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, a guarida de todos os espíritos imundos, a guarida de toda a ave imunda e indetestável. Se todos puderem ver essa palavra que eu estou ministrando aqui, não estou de paletó e gravata, mas a palavra não deixa de ser palavra. O Espírito deixa de ser. Você não está de paletó e gravata, é a mesma palavra, ela tem o mesmo poder. Exulta sobre ela o céu e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Vai chegar o momento de Deus justar conta com a santa, que de santa não tinha nada, que matou milhares de cristãos, queimou para não ser divulgada a ressurreição e o Jesus Cristo, a veracidade de Jesus. O anticristo, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e a besta foi presa, e com ele o falso profeta que fizeram diante dele, os receberam o sinal da besta, e os que adoraram a imagem, estes dois foram lançados no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre. Todos aqueles que aderirem o sinal da besta, 666 na testa. Pastor, mas como é que vai? Vai aparecer? Não vai aparecer. Vai ser oculto, apenas tipo um código. Vai passar a maquininha aqui, vai aparecer aquele número, ou na mão direita, aqui na mão direita, ou na mão direita, ou na testa, na fronte. Reiterando. Agora, chegou novamente. Por exemplo, o anticristo vai ser julgado, vai ser preso, juntamente com a besta. Aqui é o mesmo. Esse nome besta que subiu do mar, e vem de meio de povos e nações, e a capítulo 13 do Apocalipse, e a terra vai ser uma pessoa que tem em solos físicos que as pessoas conhecem da terra, já conhece eles, a terra, nosso povo,
da nossa estirpe, do nosso conhecimento. Agora, a besta que subiu do mar, a gente não sabe quem é, pode ser um eu com nacionalidade europeia, e entrará em Jerusalém dizendo que o Messias, ele vai provar por A mais B que ele é o Messias, porque ele tem nacionalidade judaica. Só recapitulando, tá, chegamos aqui, o diabo que os enganava foi lançado de fogo também de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados pelos séculos dos séculos. Irmãos, agora preste atenção que Jesus Cristo julgou as nações, os homens maus, os homens fiéis, julgou a besta, que é o anticristo, os falsos profetas, a Babilônia, que é o e julgou o próprio diabo, jogou no lago de fogo, onde vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Agora, a igreja subirá, ela vai ser avaliada. A palavra avaliar é julgar, avaliar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é para nós sermos julgados pelos pecados, porque os nossos pecados já foram julgados no Calvário. Quando nós aceitamos a Jesus, nossos pecados foram perdoados e cancelados, e Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. Oh glória! Então, o que vamos fazer ali, pastor? No tribunal de Cristo vai ser avaliado a nossa obra de cada um. Cada obra que você fez, somos salvos pela fé, mas nós somos recompensados pelas nossas obras. Se você nunca deu 1 quilo de farinha para ninguém, comece a fazer, porque as obras recompensarão. E só faz obras boas quem é crente, quem é servo de Deus, realmente, tá? As obras serão testadas pelo fogo. Cristo virá para galardoar os santos, virá para nos dar corpos glorificados, virá para fazer novas todas as coisas, virá para exercer justiça e virá para entregar o reino ao Pai, ao Deus Pai. Daqui, Pai, por tudo aquilo que eu morri, que eu lutei, que eu sofri, que eu lutei, reivindiquei, pelo sangue, São Deus, é o reino de... Por isso que ele diz: venha a nós ao teu reino, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Quando Cristo voltará, pastor Emmanuel? Essa era a minha pergunta, pastor. O senhor chegou justamente na pergunta que eu gostaria de fazer. Quando Cristo voltará? Não sabemos nem dia nem hora. Todos os que quiserem entrar nesse segredo de Deus caíram ao ridículo e ao engano imaginário, histórico e utópico. Muitas pessoas, na era do século de 1800, 1810, caíram em eras e foram frustrados pelas marcações das suas datas. Mas nós temos aqui então Jesus dizendo: naquele dia ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava falando, meus amados, Jesus estava falando aqui como homem. Ele ainda não tinha morrido, ainda não tinha sido glorificado. Jesus disse aos discípulos que não lhe compete, que não sabia nem hora e nem tempo, somente o Pai sabia que a hora da vida do Filho do Homem. Ele estava dizendo no corpo humano, como homem e não como Deus. Por quê? Como homem ainda não tinha cumprido a missão de morrer, ressurgir entre os mortos e ir ao céu, oferecer um sacrifício a Deus. Mas depois que ele ressurgiu dentre os mortos, que ele estava lá em Atos dos Apóstolos, versículo 6, que haver tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Naquela hora ele já sabia, como filho glorificado, ele já sabia a hora que ele viria. Você está me entendendo? Quando ele era humano, ele não sabia, porque ele não morreu, não ressurgiu. Agora, morto, ressurgido entre os mortos, ressuscitado, ascendido ao céu, para estar com o povo 40 dias,
Ele já sabia, Jesus já sabia, porque nós temos horas que Deus fala com nós. Qual é, pastor? É o Cronos, que é a nossa hora, cronometrar, das 6 horas, 6 da tarde, 6 da manhã, é o Cronos nosso. Mas o Kairós de Deus, qual é o Kairós de Deus? Entre meia-noite e 1 minuto é o Kairós de Deus, é veloz, é rápido. Você já vai conferir esse Kairós de Deus, é uma velocidade tremenda, como se fosse o relâmpago do Oriente ao Ocidente. Então, no versículo 7, e a vós não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Verso 8, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Podem sim esperar e apressar a vida de Jesus. Nós podemos esperar, mas também a igreja pode apressar a vida de Jesus. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 11 e o versículo 12. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvida, as pessoas não deveis ser em santidade e piedade, não deveis ser em santidade e piedade. A Bíblia diz que Pedro, falando aqui, que os céus e a terra se fundirão com pergaminho e arderão. Mas você me pergunta, mas pastor, como é que pode ser isto? Depois de toda a restauração de Israel, os remanescentes serem restaurados, Deus restaurará a terra, onde habitará a paz e a justiça. Versículo 12º lugar, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se elementos ardendo se fundirão, aonde vai haver uma purificação da terra, dos céus. Aí nós vemos aqui, a segunda vinda de Cristo será apressada. Mateus 24, versículo 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, um mau servo, disser a seu coração: meu Senhor está tardando, ele não vem, e começar a espancar os seus servos, e com servos, e comer e beber, virá o Senhor daquele servo no dia em que espera, e numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio. Ele lhe dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Glória a Jesus. O que nós vemos aqui é uma realidade ímpar e singular que Jesus está colocando diante de todas as categorias que já se passaram pela terra. Quem está espancando os seus servos? Como é que nós estamos fazendo a obra de Deus em nossos dias? Estamos fazendo conforme o figurino da Bíblia. A Bíblia é um manual e regra da nossa fé. Alguém disse, quando acabar essa pandemia de coronavírus, nós não sabemos pregar, não sabemos mais como vamos liderar. Eu discordo inteiramente com isso, porque a Bíblia não muda. A palavra de Deus passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Mateus 25, verso 1 a 13, então os reinos do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Aleluia! Aí nós vamos sair ao encontro do nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vai chegar o momento de nós nos encontrarmos com Ele. Jesus, Ele vai voltar. Ele está voltando, Ele voltará. Concluindo a minha palavra, a volta de Cristo será gloriosamente. Mateus capítulo 25, 31. Pois vier o Filho do Homem em sua glória, todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Voltará cavalgando com não em um jumentinho mais. Quando Ele entrou em Jerusalém, Ele entrou no jumentinho,
e as pessoas jogavam galhos de pau, de ramas, de folhas, e de bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí, mas agora não vem montado em jumentinho, vem com surpresa, ele voltará com os anjos da sua presença. Agora ele não virá como advogado, mas como juiz. Ele não virá como cordeiro, mas como leão. Virá não para perdoar, mas para julgar. Será o dia de glória, o dia de horror. Monte cai sobre nós, todos os povos da terra. O dia de trevas será dia de reino, do riso, dia de choro, dia de dia e dia de rumores. Concluindo a minha palavra, essa palavra que eu estou ministrando aqui no Facebook. E se você quiser um estudo mais ainda aplicado, nós podemos agendar a sua igreja para estudo sistematicamente da sua igreja, aqui em Macapá, aqui no Pará, aí no Brasil inteiro ou qualquer lugar, tá? Concluindo, quando Cristo veio ao mundo, os céus se abriram de anjos. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram de trevas. Quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abaladas. Os ímpios tremerão. E o dia da vingança do Todo-Poderoso é o dia do juízo. Tudo que foi feito às ocultas virá à luz. Naquele dia, Deus julgará o segredo do coração do homem. Os livros serão abertos. Não haverá defesa. Não haverá desculpa. Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo ardente. Glória a Jesus. Anote meu telefone, por gentileza. 096 98137 0706. Apóstolo Emmanuel Costa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Deus Conosco, localizada na Avenida Desidério Antônio Coelho, 1641, entre Delmar Maia e Professor Tostes, ao lado da emissora da SBT. Venha terça-feira,